Olá, tudo bem, amiguinhos? Faz tempo que eu não coloco nada nesse canal, né? Até porque falar sobre política hoje em dia meio que dá uma... faz mal pra saúde. Mas tem algumas coisas que não dá pra deixar passar e eu tô tentando me alienar um pouco, só que eu não consigo. Então é o seguinte, o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou falar sobre jornalistas, comentaristas, pessoas que estão na mídia, que usam os números ali meio estranhos, umas meias verdades para criar uma falácia, uma narrativa mentirosa, porque uma meia verdade é pior do que uma mentira, porque ela te induz ao erro, uma parte ali do que aquilo, do que está sendo falado é verdade, você vê aquilo, acha que é verdade, só que se você for esmiuçar mesmo, se você for ler o PDF e não ficar só no resultado da pesquisa, do estudo, você percebe que você foi enganado, amiguinha. E claro, dessa vez eu vou falar de alguém da direita, mas poderia ser da esquerda. Tem muita gente na esquerda que fez muito tempo isso, antigamente não tinha internet para checar. Mas hoje eu vou falar por acaso dele, depois, se eu achar que vale a pena, eu volto com alguns da esquerda também que usam a mesma tática, pra gente ver aí que não existe superioridade moral nos campos ideológicos. Os dois são praticamente a mesma coisa, com uma perfumaria diferente, falando para um público diferente. É o mesmo marketing, a mesma estratégia de marketing, só muda ali o conteúdo para agradar a você, que se identifica mais com a esquerda ou mais com a direita. E hoje eu vou falar do Adrilles, que o cara usa a desonestidade intelectual numa boa, assim, ele mente pra caralho, usando ali um tonzinho de verdade, para defender o minto dele, né? Então, Adrilles, não seja um do Vivier, tá bom? Roda a vinheta que eu já volto para explicar do que eu tô falando. Pois é, Adrilles repetidamente diz que a Suécia é um exemplo de que o isolamento social não dá certo no combate ao que a gente está vivendo, a pandemia que a gente está vivendo. E ele usa números tipo, ela é só o 13º pior país sem ter feito isolamento social, e que o isolamento social deu errado no mundo inteiro. Ele fala isso categoricamente. Não em um, não em dois, em vários programas do Pânico, e diz mais: Jair Bolsonaro tinha razão. Porque o que ele diz é que Jair, desde o começo, dizia que dera para cuidar da epidemia e da economia ao mesmo tempo. O que já é uma mentira, porque desde o começo o Jair Messias dizia que isso era só uma gripezinha, que era para cagar para a doença e focar só na economia. Há pouco tempo ele disse que quem fica em casa, ou quem tenta se isolar o máximo possível, é covarde, é medroso, que a pessoa tem que encarar, que todo mundo vai pegar. Ele desdenha da doença desde o começo. Tem 144 mil mortos, mas foda-se, só no Brasil, hein? 144 mil mortos não é nada, não é verdade? Mais de 1 milhão de pessoas mortas no mundo? Foca na economia, como se essa dicotomia fosse válida. Então, tirando já essa desonestidade intelectual do nosso querido Adrilles, de falar que o Jair queria desde o começo equilibrar as coisas, claro, todo mundo sabe que Jair é muito equilibrado. Vamos aos números, já que ele usou a Suécia, eu trouxe aqui números, sabe por quê? Tem uma frase que está na moda. Todo mundo tem direito às suas próprias opiniões, mas as pessoas não têm direito aos seus próprios fatos. E fato é fato. Opinião não refuta fato. Então vamos falar sobre a Suécia? Primeiro vamos colocar a Suécia em comparação com a Europa, tá bom? Eu vou colocar aqui o link do site que eu uso, dos sites que eu usei como referência, tá? Porque a gente tem que dar fonte, né, amiguinho? Se você não dá fonte, é a fonte tirei do cu. Não, não é a fonte vozes da minha cabeça. Eu vou deixar aqui todos os links. E eu vou falar dos dados do dia 30 do 9, tá bom? Então, claro, se você está entrando nesse vídeo dia 1, dia 2, dia 3, dia 5, os dados vão estar um pouquinho diferentes, mas é a comparação ali do dia 30, tá bom? Então vamos lá. Quantos países tem na Europa? A Europa tem 47 países. Quantos países estão piores que a Suécia na Europa no combate à pandemia? 4 países. Pois é, num universo de 47 países, a Suécia é a 5ª pior. Para alguns isso pode ser sucesso, é opinião. Mas esses são os números. Só que tem mais, eu vou colocar o chart aí na tela, eu vou ignorar 2 países, Andorra e San Marino. Por um simples motivo, são países com menos de 100 mil habitantes, então, portanto são praticamente um bairro de São Paulo, e ninguém vai falar que um país que teve 42 mortes no total da pandemia, e que já faz mais de um mês que não tem nenhuma morte, e um outro país que teve 52 mortes no total da pandemia e também faz mais de um mês que não tem morte, tá pior do que um país que, sei lá,
que tem 600 mortos por milhão de habitantes. Ou seja, tem 10 vezes mais mortos por milhão de habitantes do que dois países no total da pandemia. Tem país aí matando 1.000 pessoas, morrendo, né? Matando não, morrendo 1.000 pessoas por dia, ou seja, são 20 vezes mais do que os caras, num dia, do que os caras mataram, do que morreu na pandemia inteira. Então, esses países, para mim, são descartados. Sendo assim, a Europa, então, tem 45 países, e a nossa gloriosa Suécia está em quinto lugar. Ah, e se você discorda que esses países têm que ser tirados da conta do mundo ou da Europa, deixa aqui no comentário, porque eu estou muito curioso para saber qual é o argumento de deixar que um país que teve 42 mortes no total ser pior do que países que estão aí com não sei quantas mil mortes, com 600, com 20 vezes mais mortes por milhão de habitantes, esse tipo de coisa, tá? Deixa aqui o comentário, eu tô curioso para ver como é, e se você me der um argumento bom, eu mudo de ideia, tá? Quais foram os 4 países? Itália, Espanha, Reino Unido e Bélgica. São os únicos países na Europa que estão piores do que a Suécia. Todo mundo sabe o que aconteceu na Itália. Primeiro, foi o primeiro lugar a chegar, então se tinha nenhum conhecimento. Segundo, fecharam, abriram, teve toda aquela coisa da pressão para reabrir, não fizeram isolamento no começo, começou a ter que caminhão do exército levar as pessoas em caixão lacrado, sem a família poder se despedir, teve gente que ficou morta na sala de casa 24 horas, foi o caos e o colapso total do sistema de saúde, ou seja, não isolou no começo. A gente tem a Espanha, que também não isolou no começo. Começou a ter morte, foram fazer passeata do dia de não sei o que, foram fazer festa do dia não sei o que, foram fazer não sei. Também não isolou, também quebrou, teve um super pico lá de mortes. Aí a gente tem o Reino Unido, que começou com a estratégia de imunidade de rebanho. Quando começou a dar o pico de mortes e quando eles fizeram a projeção de quantas pessoas iam morrer, mudaram. Mas mudaram já de forma atrasada. Então também, olha só, aí você tem a Bélgica. A Bélgica tem uma contagem de mortes um pouco diferente, mas não vale a pena, a Bélgica está pior. Ok? Então você tem Bélgica, Reino Unido que não fechou, Espanha que não fechou, Itália que não fechou e a Suécia que não fechou. Então a Suécia é o quinto em 45 países. Isso é sucesso? Inclusive a Suécia sendo um dos países mais ricos da Europa. Para alguns isso é sucesso. Agora vamos fazer uma comparação direta com os vizinhos de parede, com os vizinhos ali de fronteira da Suécia. Por quê? Tem o mesmo clima, mais ou menos a mesma riqueza, o mesmo povo. Vamos ver como é que a Suécia está em comparação aos seus vizinhos? A Suécia tem 582 mortes por milhão de habitantes. Esse é o número da Suécia, tá bom? Mas espera aí, como é que estão então Dinamarca, Finlândia e Noruega, que são os vizinhos ali, mesmo clima, tudo muito parecido. Então vamos lá, Dinamarca tem 112 mortos por milhão de habitantes. A Finlândia, 62 mortos por milhão de habitantes. E a Noruega? 50 mortos por milhão de habitantes. Sucesso, né? Puxa, tá todo mundo ali um do lado do outro, um tem quase 600 e o outro tem 50. Puta sucesso. Sucesso, fracasso. Isso é opinião. Você pode achar que 10 vezes, 11 vezes mais mortos é sucesso. Foi sucesso. Mas os fatos são esses. Morreu 10, 11 vezes mais do que no vizinho ali de parede. O que diferenciou um do outro? Um fechou, o outro não fechou. Agora vamos voltar àquela dicotomia lá. Economia, saúde. Qualquer pessoa que tenha lido qualquer literatura liberal, de verdade, qualquer pessoa que tenha qualquer mínimo conhecimento de teoria econômica, de economia macroeconômica, sabe que o maior ativo de uma nação, de um país, é seu povo, são as pessoas, porque são as pessoas que produzem riqueza. Então, não entender que uma morte é custosa para a economia de um país, já demonstra que a pessoa talvez esteja com um probleminha ali de bibliografia, precisa entender um pouquinho mais como funciona a economia. Mas mesmo assim, vamos ver como é que está a relação da Suécia com seus vizinhos em projeção de economia. Novamente, vou deixar o link aqui com as fontes, mas vamos ver. A projeção é que a Suécia vai ter uma queda para 2020 de 6,9% do seu PIB, tá? A Suécia não fechou. Bom, a Finlândia está com uma projeção de queda para 2020 de 6%. E a Dinamarca 6,5%. Então, peraí, deixa eu entender. A Suécia que não fechou,
que matou 10, 11, 9, 5 vezes mais que os outros, vai ter uma queda da economia maior, próxima, né? Não tem uma grande diferença. Mas vai ter uma queda maior da economia. Uau! Quem diria que pessoas que morrem numa economia fazem a economia cair, né? As pessoas que produzem, o maior ativo de uma nação morreu, parou de produzir riqueza. A economia vai responder mal a isso, né? Mas tudo bem, você pode falar para mim, essa é a exceção que confirma a regra. Se você pegar outros exemplos no mundo, você vai ver que o lockdown não deu certo e que quem não fechou foi melhor. Então eu vou pegar aqui 2 exemplos, mas senão esse vídeo vai ficar com 1 hora. Vou pegar mais 2 exemplos, tá? Eu vou pegar 4 países da Europa. Vou comparar 2 da parte mais rica da Europa, Alemanha e Reino Unido, e vou pegar 2 ali da mediana, né, da Europa, que também tem o mesmo clima, riquezas parecidas, que é Espanha e Portugal, tá bom? Qual que é a diferença desses 4 países? 2 deles se fecharam logo no começo, quando começou a acontecer o problema, e outros não se fecharam. Então, qual que é a diferença, por exemplo, da Alemanha para o Reino Unido? Bom, é simples. A Alemanha, logo que começou a dar o problema, fechou tudo. Tá? E agora, com as informações que tem, vão fechando, abrindo conforme vai, porque também agora um lockdown vertical, radical, não faz sentido. Mas a época do começo da pandemia fazia total. A gente não tinha informação. Por que se faz um lockdown? É importante deixar claro isso também. A gente faz o lockdown porque está acontecendo uma coisa nova, ninguém tem informação sobre isso, a gente precisa minimizar as mortes, entender o que está acontecendo para quando você gerar um conteúdo de conhecimento sobre aquilo, você conseguir tratar melhor a situação. Solta aqui, prende ali, libera cá, equilibra lá, para aí sim você conseguir, com o conhecimento desenvolvido pela ciência, pela observação, por tudo que foi acontecido durante esse período, continuar a vida. Então vamos lá. A Alemanha tem 114 mortos por milhão de habitantes. Só para lembrar, a Suécia tem 5 vezes mais do que isso, tá? Mas vamos lá. Quantos mortos por milhão de habitantes tem o Reino Unido? 619. Olha só, vamos tentar aí imunidade de rebanho. E aí eu mato mais de 5 vezes, quase 6 vezes mais que um que não tentou imunidade de rebanho. E como será que vai ser a economia da Alemanha e da Inglaterra, né? Não vou nem trazer o número aqui, a gente pode pesquisar tal, mas fica muito claro que quem teve menos mortes talvez tenha menos problemas econômicos, não? E a Espanha? Então, a Espanha tem 676 mortes por milhão de habitantes. Portugal, 193. Portugal parou quando teve a primeira morte em decorrência da nossa pandemia. Parou, fechou. A gente aqui era meio impedido, não era impedido, né? Ninguém te prendia, mas restringia. Fechou todas as baladas, shows, tudo mais, as escolas, as crianças passaram a ter ensino à distância, os mercados tinham horários certos para trabalhar, número de pessoas dentro. Então, assim, criou-se protocolos para diminuir ali a movimentação das pessoas. E o resultado é esse. A Espanha, que é um país aqui do lado, com o mesmo clima, a Espanha é até um pouco mais rica do que Portugal. E um detalhe importante, a Espanha tem uma população mais jovem até do que a do Brasil. E Portugal, como todo mundo sabe, tem uma população muito mais velha que a do Brasil. Então, numa população muito mais velha, que todo mundo sabe que é uma população maior de risco, teve 1/3 das mortes da Espanha. Qual que é a diferença? Um fechou, outro não. Aí eu te pergunto, sucesso? Fracasso? Sua opinião. Agora o fato é esse. Países que se fecharam no começo, inclusive, estão saindo mais rápido da crise. Por quê? Porque você vê lá na Inglaterra agora grandes problemas tentando voltar ao lockdown e tudo mais, e, por exemplo, aqui em Portugal não. Aperta-se aqui um pouquinho, voltar às aulas, então vamos segurar um pouquinho mais a vida social para a gente ver se a volta às aulas não vai dar impacto. A gente vai usando o bom senso e o conhecimento desenvolvido nesses últimos 3, 4 meses para fazer a sociedade andar. Porque, claro, o remédio não pode ser mais mortal do que a própria doença. O remédio tem que ser cuidado. Então, agora o remédio tem que ser dosado com conhecimento que no começo a gente não tinha. Qual que é a conclusão desse vídeo? O Adrilles pega ali. A Suécia é só o 13º, porque ele pega, né, sem tirar Andorra e San Marino, que já é meio que uma desonestidade intelectual, é só o 13º em morte. Ou seja, está indo bem.
como está indo bem, o planeta tem 190 países, a maioria mais pobre do que a Suécia. A Suécia é um dos países mais ricos do mundo e é um dos países que pior enfrentaram a pandemia. 11º lugar no mundo, 5º lugar na Europa, com 45 países. É sério que você pega um dado isolado e aí ele esquece de falar da economia. Tá, mas o que isso vai representar para a economia? Vai representar para a economia que a Suécia vai ficar muito parecida com seus pares, onde morreu, em alguns lugares, 1/10 do que morreu de pessoas na Suécia. Então, é isso que eu deixo aqui, essa reflexão para você, Adriles. Seja uma pessoa intelectualmente honesta, não faça como faziam aqueles jornalistas e comentaristas que a gente cansou de criticar da esquerda lá na era do, né, nos anteriores, porque se a gente critica as pessoas e depois faz exatamente a mesma coisa, a gente não é nada além de hipócrita. Tá bom, Adriles? Um beijão e repensa aí. Começa a passar os dados por inteiro, tá bom? E ó, Jair não acertou, tá bom, amiguinho? Eu sei que ele é seu ídolo, mas Jair errou e continua errando, tá? A gente vai sair dessa crise no top 3, top 4 dos piores países no combate da pandemia do mundo, tá bom? Um beijo a todos e até talvez um próximo vídeo.